Bom estar aqui com vocês. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus, ou na carta aos Hebreus, no capítulo 10, a partir do verso 19. Hebreus, capítulo 10, verso 19. Nós vamos ler até o verso 31. Hebreus, capítulo 10, verso 19. Lá no finalzinho do Novo Testamento, você encontra a carta aos Hebreus. Capítulo 10, verso 19. Amém? Acompanhe na sua Bíblia a leitura e depois deixe sua Bíblia aberta. Nós vamos, com a graça de Deus, tentar expor esse texto, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração. Diz assim a palavra: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém. Volte aí para o verso 19, que o Senhor nos ajude na sua palavra. Meus irmãos, a carta aos Hebreus, ela é uma carta riquíssima em exortações para o povo do Senhor. Na verdade, o propósito do autor aos Hebreus é de mostrar que Cristo, ele é superior aos anjos, superior a Moisés, superior aos sacrifícios do Antigo Testamento, superior ao sacerdócio levita. O Senhor, ele é mediador de uma aliança, a nova aliança, que também é superior à antiga aliança. Ele vai mostrar que o sacrifício de Cristo, diferentemente dos sacrifícios do Antigo Testamento, ele é eterno, ele foi feito uma vez por todas. Enfim, ele procura exaltar a Cristo e mostrar que a razão da vida, ou a possibilidade do homem ser justificado diante de Deus, só pode ser possível pelo sangue de Jesus, ou seja, pelo sacrifício de Cristo, pela obra realizada em nosso favor. E quando nós chegamos nesse capítulo, no capítulo 10, pelo menos do versículo 1 até o versículo 18, o autor desta carta, ele vai mostrar que os sacrifícios antigos, eles eram humanos e transitórios. Mas o sacrifício feito por Cristo, ele é divino e ele é permanente, ele é eterno. Depois que ele fala da questão, da importância, do valor, da eternidade, do sacrifício de Jesus por nós, ou seja, aqueles que têm Cristo como seu Senhor, como seu substituto, aquele que morre pelos seus pecados, eles estarão seguros eternamente,
porque a obra que Cristo realizou por eles, ela é eterna. Não há necessidade de se repetir, porque Cristo não está morto. Cristo ressuscitou e está vivo diante do Pai para interceder por todos os seus filhos. E a intercessão dele não é uma oração. A intercessão de Cristo é o fato dele estar com o corpo glorificado, demonstrando assim que ele sofreu, que ele pagou o alto preço com o seu corpo que foi partido, mas esse corpo foi ressuscitado, o corpo ressurreto, e ele agora está à destra de Deus, diante do Pai, demonstrando assim a obra que ele fez por nós, e essa demonstração, essa vida ao lado do Pai, ela é eterna. Nesse sentido, o sacrifício de Cristo é eterno, nesse sentido, ele é o nosso intercessor eterno diante do Pai. E ele vai mostrar que por causa da obra de Cristo, nesse capítulo que nós acabamos de ler, do verso 19 até o 31, por causa da obra de Cristo, nós temos agora um acesso que antes dessa obra era impossível ao homem. Nós temos um acesso a Deus, livre. E não somente isso, por causa de Cristo, nós devemos nos achegarmos ou nos aproximarmos de Deus com intrepidez, com coragem, com vigor, e não perder essa oportunidade que nós temos enquanto estivermos aqui nesta vida. Muito pelo contrário, como crentes, nós devemos buscar a presença de Deus, porque o acesso está aberto por meio de Cristo. Nós temos um acesso imediato à presença do Senhor, e essa busca deve ser intensa para todo aquele que foi lavado e remido pelo seu sangue. Ao contrário daqueles que permanecem em seus pecados. Na verdade, o autor, eu procurei colocar o seguinte tema: busquemos a presença de Deus e não vivamos intencionalmente no pecado. Nesses versos, do verso 19 até o verso 31, o autor vai falar de duas coisas: daqueles que pelo sangue de Jesus devem se aproximar do Senhor com sincero coração, com fé, com santidade. E por outro lado, daqueles que mesmo conhecendo a verdade, desprezam esse Senhor, desprezam o Filho de Deus, desprezam a obra feita, o seu sangue derramado, e que por causa dessa atitude estão guardando para si ira, que será derramada naquele dia do juízo. Então nós temos duas opções, como servos de Deus: ou nós aproveitamos a nossa vida como crentes, e corremos para Deus, para o trono da graça, mediante a obra de Cristo, ou nós podemos desprezar essa oportunidade e continuar em nossos pecados. Pior, para aqueles que conhecem a verdade do Evangelho e continuam na prática do pecado, o texto vai dizer que não resta mais nada para eles, nem mesmo um novo sacrifício, mas resta um terrível juízo, que está reservado naquele grande dia em que o Senhor chegar. Mas vamos caminhar em parte. Eu convido você a ler comigo do verso 19 ao verso 21 do capítulo 10 de Hebreus. Diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos. Veja que, antes do autor começar a exortar claramente os hebreus, inclusive, se você pegar a carta aos hebreus, você pode dividir ela em duas, do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 10, versículo 19, até o capítulo 10, verso 18, nós temos a parte doutrinária. É quando ele vai mostrar claramente a superioridade de Cristo em relação às coisas do Antigo Testamento que serviam apenas como sombras dessa realidade, que é a obra de Cristo em nosso favor. Mas desse texto que nós começamos a ler, do capítulo 10, verso 19 em diante, até o capítulo 13, até o final da carta dos Hebreus, nós temos a parte prática. Então, ele fala da parte doutrinária para mostrar aos judeus que estavam querendo abandonar a Cristo, para voltar às antigas práticas, para viverem novamente sob a lei, para depositarem a sua esperança em suas próprias obras. Ele mostra que Cristo é superior e que é pela fé nele
que nós somos justificados e santificados diante de Deus, depois de mostrar toda a superioridade de Cristo, ele começa agora a aplicar isso em nossas vidas. E ele vai dizer, olha, se o sacrifício de Cristo é eterno, se a obra que Cristo fez por nós, ela tem valor eterno diante de Deus, ele morre em nosso favor, ele morre pelos nossos pecados, ele nos substitui diante do Pai, nós não temos o que temer. Nós podemos agora e em qualquer momento chegar-se a Deus, que nós seremos recebidos pelo Pai, abençoados pelo Pai, não pelo que nós somos, mas pelo que Ele é, pelo que Cristo é, pelo que Cristo fez. E ele começa dizendo o seguinte, tendo, pois, verso 19, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Por que, irmãos, ele faz essa analogia em relação a entrar na presença de Deus, a estar na presença de Deus com o Antigo Testamento, com a questão do tabernáculo? Porque ele está escrevendo a judeus, e os judeus conheciam muito bem toda a funcionalidade da religião deles, que foi desenvolvida e dada pelo próprio Deus, todo o cerimonialismo, todos os detalhes, o local do culto, a simbologia de tudo aquilo, eles conheciam muito bem. O autor aos Hebreus, ele chama a atenção como funcionava o culto, a adoração no Antigo Testamento. Vocês lembram? Lembram do tabernáculo ou do templo? O templo vai vir depois, o tabernáculo bem antes. Quem foi que ordenou a construção do tabernáculo? Deus. Em nenhum momento o culto na Bíblia, ele é criado pelos homens. Não somos nós que dizemos como Deus deve ser adorado. Não somos nós que descobrimos pela nossa sabedoria, ou cultura, ou capacidade, a maneira como Deus quer ser adorado. Não, é o próprio Deus que se revela ao homem, é o próprio Deus que diz como quer ser adorado, é Ele que diz como as coisas devem acontecer, como devem funcionar, e Ele já tinha deixado bem claro ao seu povo, que ninguém pode chegar à sua presença de mãos vazias. Ninguém pode chegar à presença desse Deus santo, ou seja, nenhum homem que é pecador pode chegar à presença desse Deus que é santo, e permanecer vivo em sua presença como pecador, sem que seu pecado seja o quê? Punido. Não há como esse homem chegar à presença de Deus como pecador, sem receber sobre si o juízo desse Deus que é santo. Então, se o juízo de Deus cai sobre o homem que é pecador, quando esse homem se aproxima de Deus, então não há comunhão. E a realidade é essa, não há como nós, pecadores, termos comunhão com Deus por nossa própria capacidade, por nós mesmos. Então, desde o Antigo Testamento, Deus prepara o povo para entender que ninguém pode chegar à presença dele sem um substituto que derrame o seu sangue em favor do pecador. E diz mais, lá em Levítico capítulo 1, ele vai falar sobre isso. Que o povo do Senhor, quando chegasse em sua presença, levasse o animal, colocasse a mão sobre a cabeça do animal, degolasse o animal, derramasse o sangue do animal ali, para que ele fosse aceito por Deus. A ideia de que alguém inocente, um ser inocente, precisa pagar pelo pecador, para que os pecados desse pecador sejam perdoados. Porque é necessário para Deus se relacionar com o pecador, que ele derrame juízo sobre o pecador. Agora, se ele vai derramar juízo sobre o pecador, como esse pecador escapará das mãos desse Deus vivo? Então Deus estabelece a legalidade de um substituto sem pecado, que assuma o lugar do pecador, para que legalmente Deus puna o pecado, seja justo com o pecado, e ao mesmo tempo dê vida àquele que se aproxima dele, o receba, o perdoe e ele permaneça vivo. Deus não passa mão na cabeça de ninguém. Ele julga o pecado e precisa julgar o pecado, porque faz parte da sua natureza santa, irmãos. Só que um animal é um animal e o homem é o homem. O animal, ele não é capaz de nos substituir. É por isso que tudo que acontece no Antigo Testamento, os cordeiros,
Os animais que são imolados apontam para quem? Para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o próprio Deus, quem se faz homem. Agora, sem pecado, nasce debaixo da lei, sob a lei. Obedece à lei, cumpre a lei em todos os seus aspectos, não só nos externos, mas nos internos. Em nenhum momento ele peca, nem em pensamento, nem em palavras, nem em ações. Ele é fiel até diante das tentações que Satanás levanta contra ele, ali no deserto, e não somente no deserto, mas todas as tentações que Jesus passou em toda a sua vida. Ele vai até a cruz, ele morre a nossa morte, ele paga pelos nossos pecados, ele assume a nossa culpa, ele derrama o seu sangue. A ira do Pai cai totalmente sobre ele, porque sobre ele legalmente estava todos os pecados dos seus. Todos os pecados dos seus filhos, daqueles que irão ser salvos pela fé na obra dele. E ali o Pai está derramando a ira sobre ele, e ele paga totalmente por todos os nossos pecados do passado, de hoje, e todos os pecados que ainda vão acontecer no amanhã. Ele derrama o seu sangue. Veja, nós podemos agora, antes, no culto do Antigo Testamento, onde havia todos esses rituais no tabernáculo, existia 2 salas. O tabernáculo ele tinha 3 partes, tá? Se tinha um muro, não um muro literal de pedras, mas um muro construído com estacas e com tecido. Estou falando do tabernáculo, não do templo. Estou pensando em Israel quando Deus deu o tabernáculo a eles, lá no livro de Êxodo. Então, eles vão construir o tabernáculo, eles constroem esse muro que é feito de tecido. O tabernáculo é uma tenda, e a parte de dentro desse muro é chamado de átrio. Eles constroem dentro desse átrio uma tenda dividida em 2 partes, onde a primeira parte ficava o candelabro e a mesa dos pães da proposição. Aqui na frente tinha um altar chamado de altar de incenso, e colado nesse altar ficava um véu, que dividia essa parte interior do tabernáculo em 2, sendo a parte primeira o dobro de tamanho da parte segunda. A primeira parte, ou a primeira sala, era chamada de santo, lugar santo. Ali o sacerdote ou os sacerdotes entravam diariamente. Diariamente eles podiam entrar naquele lugar, no lugar santo, na primeira sala. Eles faziam os sacrifícios, eles acendiam o candelabro, eles trocavam os pães da proposição, que representava a providência de Deus ao seu povo. Eram 12 pães, cada um representando uma tribo. O candelabro com as 7 lâmpadas ficava acesa constantemente, porque tudo ali dentro era escuro. Não havia janelas, era tudo fechado, era tudo escuro. E uma vez por ano, naquela parte final, naquela parte menor, onde ficava a arca da aliança, com a sua tampa de ouro maciço, com 2 querubins em cima dessa tampa, numa peça só, o sacerdote ele entrava uma vez por ano. Primeiro ele sacrificava por si mesmo e depois sacrificava pelos pecados do povo. Era conhecido como o dia da expiação, onde naquele dia todos os pecados do povo de Deus eram perdoados pelo sacrifício que era realizado em favor do povo. Era um perdão nacional. Ele entrava ali, irmãos, com uma bacia cheia de sangue, e ele, do sangue do sacrifício que tinha sido feito lá fora, e ele aspergia 7 vezes naquela tampa, e naquele lugar, interessante que no começo, naquele lugar, o que era que ficava ali? Vocês lembram? No lugar santo dos santos, a coluna de fumaça durante o dia, e coluna de fogo durante a noite era sobre aquele lugar. Então, era uma visão aterrorizante. As pessoas ficavam do lado de fora, participando daquele culto solene, daquela adoração, e na expectativa de que o Senhor, que estava sendo representado visivelmente
por aquela coluna, em cima daquele lugar, descesse ali, ou se manifestasse ali, quando o sacerdote chegasse, com o sangue da oferta, do animal inocente que morria em favor do povo, e consumisse aquele sangue, aprovando aquela atitude do sacerdote, e demonstrando através daquela ação divina, milagrosa, sobrenatural, de que ele estava perdoando o seu povo. Isso tinha que ser o quê? Constantemente, todos os anos, isso tinha que acontecer. E o sumo sacerdote só entrava nesse lugar uma vez no ano. O ano todo esse lugar ficava fechado pelo véu, ninguém tinha acesso, somente aquele homem representando o povo, uma vez por ano. Veja que no Antigo Testamento as pessoas, elas não podiam se aproximar de Deus, era necessário um sacerdote humano, e esse sacerdote era quem entrava no Santo dos Santos, que era esse lugar menor, e apresentava a oferta diante do povo. Era muito claro, irmãos, toda a separação de um Deus santo para um povo pecador. Era muito clara tudo que devia ser feito, o animal inocente, ou animais inocentes morrendo, para que o povo se aproximasse de quem? Daquele que é santo, da presença dele. Porque, pergunto a vocês, o que aconteceria se aquele sacerdote, sumo sacerdote, chegasse diante do Senhor, naquele lugar santo dos santos, sem o sangue do sacrifício? Ele morreria. A ira de Deus cairia sobre ele, porque ele é pecador e se apresentou diante da santidade de Deus. Isso aconteceu com Nadab e Abiú, quando eles quiseram queimar fogo estranho na presença do Senhor. Aconteceu para as pessoas entenderem que essa separação é muito séria. O profeta Isaías vai dizer que as nossas iniquidades fazem separação entre Deus e nós. Então o autor dos Hebreus, aqui no verso 19, ele diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar onde? Em que lugar? No Santo dos Santos. Pelo sangue de quem? De Jesus. Pelo novo e vivo caminho. Por que o caminho é novo? Porque aquelas coisas do passado, aquelas ofertas, aqueles sacrifícios, todo cerimonial, apontavam para Ele. Ele é o Cordeiro, Ele é o sacrifício, Ele é o sumo sacerdote, o sangue é dele. Então não há mais, irmãos, nenhuma barreira para aqueles que estão em Cristo, para estarem na presença do Deus Todo-Poderoso. Nós podemos nos achegar à presença de Deus em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer situação. Nós podemos chegar na presença de Deus e ser abençoados por Deus, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Veja o que ele diz aqui no versículo 20. Pelo novo e vivo caminho. Por que o caminho é vivo? O caminho não é mais de morte. O caminho que o sumo sacerdote trilhava era um caminho. O cheiro, irmãos, não era bom. Você já imaginou, você naquela época, participando daqueles sacrifícios, o mau cheiro de sangue, sangue para todo lado, a imagem era terrível. Animal sendo degolado, sendo queimado ali no altar. Claro que uma parte do cheiro era boa também. Havia cheiro de churrasco, né? Mas muito cheiro de sangue, muito sangue derramado. Para que isso? Para mostrar como o pecado é horrível, para mostrar a consequência do pecado, que é a morte. E a morte é algo terrível. Eles tinham essa visão de que para estar na presença de um Deus santo, não se pode chegar à sua presença sem sangue. De que sangue? O seu? Não. O seu não é aceito, porque você é pecador. O meu também não é aceito. O nosso sangue não é aceito. Tem que ser um sangue de alguém inocente, que não seja pecador. Somente um é aceito plenamente, perfeitamente, que é o sangue do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Então, ele diz aqui, pelo novo e vivo caminho, vivo porque ele não está morto. O sacrifício,
ou o Cordeiro que se sacrificou por nós, ressuscitou e está vivo. E ele diz, ele consagrou esse caminho ele passou a existir pelo véu. Quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele tinha que passar pelo véu. Só que o autor dos Hebreus, ele vai mostrar figuradamente ou simbolicamente que o véu é o próprio corpo de Jesus Cristo que é partido por nós. É por meio desse corpo que é rasgado, do sangue que é derramado, que nós agora adentramos a presença de Deus. É por esse véu que passamos. Ele diz aqui, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo o quê? Grande sacerdote sobre a casa de Deus. Abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 15, verso 38. Veja o que acontece quando Jesus Cristo está morrendo na cruz. Marcos capítulo 15, verso 38. Evangelho de Marcos 15, verso 38. 38. Diz assim, e o véu do santuário, verso 37, mas Jesus, dando um grande brado, morreu, expirou. Verso 38, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Aleluia. Quando Jesus morreu por nós, Deus é tão maravilhoso que o véu que existia ali no santuário, no templo de Herodes, que Herodes construiu, ele se rasgou de alto a baixo, simbolizando que não há mais nenhuma barreira para aqueles que estão em Jesus de se achegarem diante do Todo-Poderoso, daquele que é santo, e alcançarem não mais a ira, não receberem mais a ira dele, ou a sua justiça perfeita, julgando os seus pecados, mas agora recebendo bênçãos por causa da obra que Jesus Cristo fez por nós. É isso que o autor está dizendo, irmãos, ele dá razão. Há uma razão de buscarmos a Deus, de buscarmos a sua presença, de estarmos na presença dele, e a razão é quem? É a obra que Cristo fez por nós. Não devemos ter medo, porque quando nós pecamos, nós temos medo de ir a Deus. E o diabo, ele fala logo no nosso ouvido e diz, que tipo de crente é você? Você não tem que ir para a igreja não. Orar? Não ore não. Você é hipócrita, você é isso, você é aquilo. Não é isso que o diabo, ele não é o acusador? Ele vai logo lançando nos nossos ouvidos, olha, o Senhor não te aceita não. Não vai orar não. Você não é crente, Deus não te aceita, Deus não te perdoa, Deus não te recebe. Nesse momento nós temos que nos agarrarmos pela fé, pelo que Cristo fez por nós, e saber que o véu foi rasgado para aqueles que estão em Cristo, que creem em Cristo, e de saber que você pode, em qualquer momento, em qualquer instante, chegar à presença de Deus, não por você, mas apresentando que sangue? O sangue de Jesus. Nas nossas orações nós devemos orar em nome de quem? Não é porque esse nome é milagroso não, místico. Porque eu tenho que dizer o nome. Não é dizer o nome, é entender o porquê de usar o nome dele. Tudo que pedirdes a meu Pai, pedirdes em meu nome, e eu vos farei. No nome dele quer dizer por causa dele, da obra que ele fez, da obra que ele realizou. Nós precisamos entender isso. Se há esse livre acesso, se eu não preciso mais do sumo sacerdote do Antigo Testamento para estar na presença de Deus no Santo dos Santos, se o véu não existe mais, foi rasgado, se esse caminho ele permanece vivo, porque o que abriu o caminho, o Senhor que fez com que esse caminho fosse aberto, está vivo, na presença do Pai, eu posso hoje e em qualquer momento entrar na presença de Deus, ficar na presença de Deus por meio do meu Salvador, que é Jesus Cristo. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Vá, busque, vá à presença de Deus. Não tema, pode ir à presença dele, faça isso. Aí ele vai dizer no versículo 22. Nós vamos ver pelo menos aqui, irmãos, 4 exortações
que o autor vai nos dar em relação a buscarmos a presença de Deus por meio de Cristo. A primeira coisa que ele mostra aqui do versículo 19 a 21 é que Cristo nos dá acesso à presença de Deus. E estar na presença de Deus é receber vida. Vida de Deus, no aspecto mais pleno da sua palavra. E aí ele vem com a primeira exortação. A primeira exortação que ele nos mostra é que nós devemos buscar a Deus com fé e santidade. Já que Cristo nos dá acesso à presença de Deus, nós, como crentes em Cristo, devemos buscar essa presença de Deus, sempre confiando na obra de Cristo e santificando as nossas vidas pela obra dele. Veja o que ele diz aí no versículo 22. Primeira exortação: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Os sacerdotes, quando eles iam servir no templo, eles se lavavam, eles se banhavam na bacia que existia na parte externa, no átrio. Então, eles não entravam de qualquer jeito, porque o lavar-se com aquela água que existia ali simbolizava a purificação, que não era apenas uma ação divina, porque Deus que estava concedendo tudo isso, mas deveria também ser um interesse do adorador. O que o autor de Hebreus está dizendo aqui é que aqueles que se aproximam do Senhor não podem se aproximar sem o sangue de Cristo, tem que ser por meio dele, mas que eles tenham consciência de que eles precisam se apossar pela fé da obra que Cristo realizou por eles, e eles precisam também cuidar de suas próprias vidas e se santificarem nessa adoração. É como se o autor dissesse: olha, Deus não recebe qualquer adorador, simplesmente porque ele entende que Cristo morreu pelos nossos pecados. Se ele anda com Cristo, esse sangue também tem que ter um efeito santificador na vida dele. E ele usa o simbolismo de lavar-se, de lavar o corpo com água pura. Eu gostaria que você abrisse em 1 João, capítulo 1, primeira carta de João. É só passar aí de Hebreus, passar adiante, fica mais fácil. Você passa, aí vem Tiago, aí vem 1, 2 Pedro, e aí vem 1 João. Capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, faz o quê? Nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Até aqui. Glória a Deus. O autor está dizendo que aquele que diz que conhece a Deus, que conhece a Cristo, ele não pode andar nas trevas. Muito pelo contrário, porque se ele conheceu a Cristo e a obra de Cristo por ele, essa obra tem que realizar um resultado purificador no seu coração, na sua vida. Nós fomos chamados, como Paulo diz em Romanos 8, a partir do verso 29, para sermos conforme a imagem
de Jesus, a imagem do Filho. Então, o sangue dele não só nos torna justos diante de Deus, mas o sangue dele nos permite a ser purificados e transformados conforme a sua própria pessoa. E essa aplicação graciosa de santificação é feita não pelos nossos esforços, mas é obra do Espírito Santo em nossos corações. Dá para os irmãos entenderem? Volte aí para Hebreus. Veja que essa é a primeira exortação. Busquemos a Deus, aproximemo-nos dele com sincero coração, em plena certeza de fé. Porque como ele vai falar no capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que se aproximam de Deus devem crer que ele é galardoador de todos os que o buscam. Verso 6 fala sobre isso. Então, aproxime-se de Deus, busque a Deus, corra para ele, pelo sangue de Cristo, pela obra de Cristo, faça a sua parte e busque graça do Senhor, santificando assim a sua vida. Segunda exortação está no versículo 23. Ele diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é o quê? É fiel. Olha, irmãos, na nossa jornada cristã, nós somos tentados a abandonar a nossa fé em Jesus Cristo, muitas vezes, e a confiarmos em nós mesmos ou em qualquer outra coisa que o homem realize. Existem igrejas evangélicas que não ensinam o verdadeiro evangelho, mas ensinam que você é salvo pela sua vida, que você é salvo pela sua própria obra, não diretamente, mas através de uma roupa, através de jargões que você aprende, através talvez do cumprimento de algumas regras da própria igreja local, mas nós sabemos que nós não precisamos de nada disso. A nossa salvação, ela se dá pela obra de Cristo, somente. Não há nada que eu faça que possa trazer salvação para mim, mas eu preciso ter convicção e certeza daquilo que Cristo realizou por mim e guardar essa firmeza, essa confissão, essa fé, sempre diante das tentações que vão surgir na minha vida. Eu preciso confiar, até mesmo quando cair em pecado, até mesmo quando falhar gravemente diante de Deus, que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados e que se eu correr para Ele, se eu me arrepender, se eu clamar por Ele, Ele vai me socorrer, porque eu dependo dEle para a salvação. E não é essa a vida do crente? Quando é que você e eu não nos arrependemos de nossos pecados? Quando é que eu e você, diariamente, não chegamos para Cristo e dizemos: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador? Paulo, já maduro, ele se dizia o pior dos pecadores, e mesmo assim se dizia um grande imitador de Cristo, ao ponto de dizer: sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. E ao mesmo tempo se sentia um pecador miserável, porque foi perseguidor da igreja, mas sabia, tinha toda a convicção de que seu perdão, de que a sua salvação tinha sido realizada pelo seu Senhor, ao ponto dele dizer: eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. A fé não está nele, em Paulo, não no que ele fez, não na sua obra, mas naquele que é poderoso para guardar o seu tesouro até o dia final. Guarde a sua confissão, continue crendo, diante das tentações que vão surgir na vida, diante do seu próprio coração corrompido. Creia no Senhor, se mantenha firme. Firme em quê? Nas promessas dEle. Ele nos prometeu vida eterna, Ele nos prometeu gozo eterno, Ele nos prometeu uma vida gloriosa, junto com os nossos irmãos, um novo céu, uma nova terra. Ele prometeu paz, enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Ele prometeu, irmãos, uma vida que nós não conseguimos nem sequer imaginar, tão maravilhosa que ela será. Então não deixe que o mundo, não deixe que a carne, não deixe que o diabo, não deixe que os prazeres da vida apaguem essa confiança, essa confissão nas promessas do Senhor,
porque ele faz essa afirmação de dizer, aquele que fez a promessa, ele é o quê? Ele é fiel para cumprir. Amém? Nenhuma das promessas de Deus podem cair, porque ele é Deus, ele é Senhor. Terceira exortação, a primeira está no verso 22, aproximemo-nos com um coração cheio de fé, mas também com santidade. A segunda exortação é guardemos a confissão da esperança. A esperança se fundamenta na fé, ou seja, você espera aquilo que Deus, ele te prometeu. Interessante, né? Ele vai falar sobre fé, a tríade, né, do cristão, da vida cristã. Fé, esperança, qual é o terceiro? Qual é a tríade da vida cristã? Fé, esperança e amor. Não é isso? Próximo versículo, 24. Veja o que é que ele vai falar. Do quê? Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao quê? Ao amor e às boas obras. Fé, esperança, amor. Ele vai falar depois sobre fé, somente fé, capítulo 11. Somente sobre esperança, capítulo 12. Somente sobre amor, capítulo 13 de Hebreus. Ele vai encerrar a carta tratando desses três temas. Mas o que eu quero que você entenda é que o autor dos Hebreus, ele trata de forma abrangente essa ideia de esperança, de esperar no Senhor. Há muitos textos, eu não vou abrir porque o tempo corre e eu não quero ser pesado para os irmãos, não é um estudo bíblico, mas Hebreus 2:10, Hebreus 3:1, Hebreus 3:6, Hebreus 9:28, Hebreus 13:14, eu quero ler só Hebreus 13:14 com você. Ele vai falar sobre a nossa esperança, as nossas convicções em Deus, em suas promessas. Isso vai modificar a minha cosmovisão e a minha maneira de viver. Porque se eu espero nas coisas desta vida, eu vou viver de uma certa maneira. Agora, se a minha esperança são as promessas de Deus, a minha vida será pautada e dirigida por essas promessas. Veja que no capítulo 15 de Hebreus, capítulo 13 de Hebreus, versículo 14, o autor ele vai dizer, na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aqui a de vir. Nós buscamos uma cidade, não é a Jerusalém, que eles tanto valorizavam como judeus. Não é a Jerusalém terrena. Nós buscamos uma cidade que não está aqui. Nós buscamos a que há de vir, o novo céu e a nova terra. Nós buscamos a Jerusalém celestial. Então não adianta a gente se prender às coisas. É nesse sentido que o autor diz, olha, aproxime-se de Deus e guarde a confissão da esperança, que tem como fundamento a fé nas promessas dele. Terceira exortação, considere também os irmãos, uns aos outros. Irmãos, nós vivemos numa época em que as igrejas pregam cada vez mais a vida egoísta, a vida egocêntrica. As músicas são voltadas para o homem. As músicas que se cantam nas igrejas, muitas músicas modernas hoje, é só você. Você vai ter a vitória, você vai triunfar, você vai vencer. Eu sei que nós precisamos reafirmar as promessas de Deus, de que somos mais do que vencedores em Cristo. Mas o propósito do louvor, ou da adoração, é sempre o Senhor, não somos nós. Aí você tem músicas cristãs hoje, que se dizem cristãs, que são totalmente centralizadas em quem? No homem. Tivemos um louvor maravilhoso hoje, onde as músicas apontavam para Jesus, para o Senhor, para a obra dele. Inclusive cantamos esse texto, né? Pelo novo e vivo caminho, né? Então, cantamos isso. A música deve nos levar para ele, para a glória dele, para a adoração a ele.
Mas vivemos numa época em que é você que vai vencer, é você que vai receber, é você que veio pegar a sua bênção, é você que vai sair daqui com a sua vitória, com o seu dinheiro no bolso, ou com um novo trabalho, ou com um carro novo, com uma casa nova. Isso não é o Evangelho, irmãos. Não é você ou eu, é Ele. Quando eu venho ao culto, eu venho para dar. Não estou falando de dinheiro. Estou falando de dar a Ele aquilo que Ele merece, sacrifício de louvor, adoração, render graças, adorar o nome dEle, porque o que Ele já fez por nós é o suficiente. Nós não precisamos de mais nada. Então essa exortação do verso 24, irmãos, o autor está dizendo para estimularmos ao amor e às boas obras. O que é isso? Eu devo procurar. Eu coloquei aqui a exortação: promovamos o amor na prática. O que é isso? Procure criar ou desenvolver momentos em que você possa praticar o quê? O amor para com o outro. Amor é responsabilidade. Como é que eu crio esse momento? Se eu percebo que alguém não está bem, que alguém está sofrendo, chorando, angustiado ou angustiada, eu vou procurar o que ele está dizendo. Olha, promova uma oportunidade ou uma possibilidade de você colocar em prática o seu amor para com o seu irmão. Chegue junto, pergunte, fale, se disponha a ajudar na medida do possível. Mas promovamos, irmãos, essas possibilidades de colocarmos em prática o amor, as boas obras. Se tem alguém doente, procure saber, não deixe isso só com o pastor. Pastor é limitado também. Não deixe só com os líderes. Você, como irmão, procure saber alguém doente. Vá, faça uma visita, ore pela pessoa. Interceda por ela na sua casa. Se você sabe que seu irmão está passando por dificuldade, não tem um alimento na casa dele, e você não pode ajudar, procure a igreja, procure os irmãos, fale. Vamos ajudar o irmão, vamos estender as mãos. E aí as pessoas vão se mover e as boas obras vão sendo praticadas, o amor também, e Cristo vai sendo glorificado e nós vamos sendo edificados. Agora, como eu vou promover a prática do amor se eu não congrego? Se eu não venho para os cultos? Se eu não estou presente? É isso que ele diz, é a última exortação. Observe aí no versículo 25. Veja que está relacionado o verso 24 e o verso 25. Ele diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Nunca existiu tanto desigrejado como nós temos hoje. As pessoas estão deixando de ir para as igrejas por causa de suas frustrações, têm suas razões, né? Há muita picaretagem, mas o autor de Hebreus, provavelmente alguns irmãos hebreus, eles estavam abandonando a comunhão. E deixa eu dizer uma coisa para você: quando nós não estamos em comunhão com a igreja, é porque nós estamos sendo egoístas. É porque nós achamos que não precisamos de ninguém. E que até muitas vezes somos melhores do que as outras pessoas. Não, não preciso, eu não vou, eu não quero. Está muito bom do jeito que eu estou. Pode ter certeza que essa não é a vontade de Deus. Isso também não é algo moderno. Já existia naquela época. Tanto que o autor aos Hebreus, ele diz: olha, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. E essa é a última exortação, de que estejamos sempre em comunhão com os irmãos, para que eu e você possamos ser exortados pela palavra, por essa comunhão, para não estarmos caindo em qualquer vento de doutrina ou em qualquer tentação que venha sobre nossa vida, para nos ajudarmos mutuamente, para nos fortalecermos mutuamente, para aprendermos juntos, para crescermos juntos. Porque no meio da igreja, não caia nessa ilusão: eu vou para a igreja, lá vai ser, olha, só paz, só maravilha.
eu não vou ter nenhum problema, ninguém vai olhar para mim de cara feia. Porque cada um tem seus problemas, suas lutas. Isso aqui é como a arca de Noé, irmãos. Muitas vezes sobe o mau cheiro. Não literal, né? Ou literal, não sei, né? Mas, muitas vezes sobe o mau cheiro. Ou vocês acham que Noé na arca foi tudo às mil maravilhas? Com aqueles animais, para ele limpar as fezes, para ele alimentar, para ele cuidar. O barulho muitas vezes, o problema de cuidar do leão, de cuidar de outro animal que é mais delicado, de um que é mais perigoso. Mas era melhor estar dentro da arca ou fora dela? E você acha que na igreja, na comunhão com os irmãos, é melhor estar dentro dessa comunhão, muitas vezes tendo dificuldade com um, com o outro, cada um com seus problemas, com suas lutas, cada um com seu temperamento, cada um também no seu estágio de maturidade cristã. Uns estão lá embaixo ainda, outros já estão mais maduros, uns estão estacionados, outros estão crescendo, uns estão com um pé mais no mundo do que no próprio evangelho, mas você vai suportando, vai orando, vai aprendendo, e você também vai crescendo com tudo isso. É nesse ambiente que nós aprendemos a amar, é nesse ambiente que nós aprendemos a perdoar, é nesse ambiente que nós aprendemos a suportar uns aos outros, é nesse ambiente que nós vamos o quê? Aprendendo o que Cristo tanto tentou ensinar aos seus discípulos. A crescer junto, porque, irmãos, nós somos irmãos, nós somos um só corpo, nós temos um só Pai e um só Espírito, e não há nada que possa nos separar se verdadeiramente formos crentes, porque estaremos sempre com o Senhor, aqui juntos por um período, e lá na glória para todo sempre. Então lutemos por isso, irmãos. Não fique em casa, lute, se esforce. Se há alguma coisa que você não gosta na igreja e não vai gostar de tudo, se esforce. Se coloque à disposição para crescer com essas dificuldades. Nos ajude, porque nós estamos vivendo em época difícil. Como foi falado aqui pelo irmão Cleito, os tempos são maus. E não ache que você indo para casa e ficando em casa, isso vai ser bom para a sua vida, não. Você está estragando a sua vida. Você está perdendo de crescer naquilo que Deus quer fazer em você, em usar você, em glorificar o nome dEle através da sua vida. Dê a sua face para ser, realmente para apanhar, porque o Senhor nos chamou para servir, e servir não é fácil, irmãos. Servir é se colocar à disposição do Senhor pela sua noiva, que é maravilhosa, mas que ainda está no processo de santificação, de lavagem, e esse processo é lento, e é o Espírito Santo que realiza. E outra coisa, irmãos, saibamos esperar, porque tudo tem o seu tempo, não é verdade? Há tempo para tudo, mas o dia está se aproximando. Que dia é esse? O dia do juízo, a segunda vinda de Cristo, está se aproximando. Se já se aproximava na época em que o autor escreveu essa carta, que não sabemos quem foi, se foi Paulo, se foi Apolo, não sabemos, mas o autor dessa carta já dizia, quanto mais o dia se aproxima, imagine hoje. Então, o autor está dizendo, olha, temos liberdade e livre acesso à presença de Deus, por isso, vamos nos aproximar dele com fé e com santidade, vamos ter esperança nas suas promessas, porque ele é fiel. E vamos, irmãos, amar uns aos outros e colocar isso em prática, não deixando de se congregar, mas estando juntos sempre que possível, como a igreja apostólica em Atos capítulo 2, que perseveravam na comunhão, no partir do pão, nas orações e também na palavra de Deus, no ensino dos apóstolos. E eu encerro essa palavra mostrando a outra possibilidade que é terrível, a partir do verso 26, quando ele diz, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Interessante o que o autor está dizendo aqui. Ele vai falar a partir de agora sobre a prática intencional do pecado, e que essa prática, veja, se a obra de Cristo
nos conduz a quem? A presença de Deus. Por isso nós devemos nos aproximar com fé, tendo esperança, com amor pelos irmãos e estando em comunhão. Ele vai dizer que a prática intencional do pecado, por aqueles que já conhecem o Evangelho, não nos conduz à presença de Deus, mas nos conduz à sua ira, ao seu juízo. Há esse contraste. Enquanto Cristo nos conduz à presença de Deus e a presença de Deus é vida, a prática intencional do pecado nos conduz à morte, nos conduz à ira de Deus. E aqui ele não está falando, irmãos, para quem não conhece o Evangelho. Ele está falando para pessoas que já ouviram o Evangelho, que já conheceram o Evangelho, que já sabem da obra de Cristo, mas estão desprezando o que ele fez. É por isso que, continuando esse texto, ele vai nos mostrar, pelo menos aqui, 3 verdades. A primeira é que para os que vivem intencionalmente no pecado, conhecendo o Evangelho, é claro, para esses não há o quê? Não há mais perdão. Veja aí, por favor, no versículo 26 e 27. Ele diz: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, não resta sacrifício pelos pecados. E resta o quê? O que é que resta? Ele diz, pelo contrário, o que resta é certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Então, a primeira verdade que o autor vai dizer aqui é que aqueles que vivem intencionalmente no pecado, deliberadamente, o que é viver intencionalmente no pecado? É o que o Antigo Testamento vai tratar, no livro de Números, sobre 2 tipos de pecado. Aquele pecado que é cometido não intencionalmente e aquele pecado que é um pecado que você alimenta na sua vida, mesmo sabendo, você já conhecendo a Cristo, já conhecendo a verdade dele, a revelação dele, você continua alimentando e praticando isso sem nenhum temor, sem nenhum arrependimento, vivendo essa vida como se Cristo e a obra dele não significasse nada para você. Querem que eu dê um exemplo na prática? Eu vou dar um exemplo bem prático hoje. É como uma pessoa que começou a ler a Bíblia, começou a ir à igreja e começou a ouvir a pregação do Evangelho, creu no que Cristo fez, pelo menos a sua fé é uma fé histórica, é uma fé intelectual, ele entendeu a obra de Cristo, ele sabe que a salvação é só por meio de Cristo, mas em nenhum momento houve verdadeiro arrependimento no seu coração. Em nenhum momento houve também um lançar-se pela fé verdadeira, no sentido de depositar toda a sua esperança e vida no que Cristo fez, mas ele continua, talvez até como um religioso, talvez tenha sido até batizado, participe da ceia, seja membro de carteirinha de uma igreja cristã, evangélica, mas na sua vida, na prática, ele vive uma vida totalmente como um homem mundano, ímpio. Como assim? Há caso de homens, por exemplo, que estão na igreja, vivendo na igreja, cantando, lendo a Bíblia, mas tem um caso extraconjugal. Pastores que fazem isso, ou já fizeram isso, e que não há nenhum temor no coração daquilo que estão fazendo, porque se fossem verdadeiros crentes, embora eu ache que haja um tempo também para Deus trabalhar, não há como você alimentar e viver deliberadamente no pecado, sem sentir no seu coração o Espírito Santo se entristecendo e a palavra de Deus te confrontando e você ali se humilhando na presença dele para fugir desse pecado. Quem vive deliberadamente no pecado, o autor está dizendo aqui, só há um caminho, e esse caminho é o juízo. Não é salvação, não é presença de Deus, não é vida. Esse pecado Jesus vai chamar de blasfêmia contra o Espírito. É aqui não tem perdão. Há um pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Segunda coisa que ele fala aqui,
é que há um terrível juízo para os que vivem na prática intencional do pecado. Então eu não vou repetir isso, eu já falei. E ele vai dizer que esse juízo é terrível, porque quem julga é justo. E quem julga é Deus. E ele termina o texto no verso 31 dizendo: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu citei o exemplo do adultério, mas o pecado é só isso? Não. É qualquer pecado que você alimente. É qualquer pecado que você não queira fugir. Pode ser a maldade no coração, a malícia, pode ser a inveja, pode ser o falar mal do outro. Não dizem que algumas pessoas elas têm pecados de estimação? Pecados que alimentam, que não querem deixar, porque abandonar o pecado causa dor, causa sofrimento, porque o pecado ele gera satisfação no nosso corpo, na nossa carne. Mas e aquele que morreu por você? E aquele que o seu corpo foi partido para que o véu fosse rasgado? Quando nós vivemos deliberadamente no pecado, irmãos, nós estamos pisando Cristo, desonrando o seu sangue e insultando o Espírito Santo. São três coisas que ele diz aqui. Essa é a última verdade. Viver intencionalmente no pecado, conhecendo o Evangelho, é desprezar a Cristo e sua obra e insultar o Espírito Santo de Deus. É isso que ele vai dizer. Para isso não há perdão. Encerre comigo a leitura. No verso 28, ele vai usar o Antigo Testamento e ele vai fazer um contraste aqui, quando ele diz: sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Naquela época, quem rejeitasse a lei de Moisés deliberadamente e 2 pessoas ou 3 testificassem: olha, ele fez isso mesmo, era pena de morte. Nós não vamos abrir, o tempo não permite, mas o autor, ele pede para nós fazermos uma comparação. Se a lei de Moisés comparada à obra de Cristo, ela é menor, porque a lei de Moisés, ela aponta, ela é sombra daquilo que vai acontecer. Todos os cerimoniais, tudo que acontecia no Antigo Testamento aponta para a grande obra de Cristo. Se aqueles que rejeitavam a lei eram punidos com a morte, o que você acha que vai acontecer com aqueles que desprezam o Senhor, o Salvador e a obra dele? Porque ele vai dizer aqui que o pecado se dá como calcando aos pés. Calcar aos pés, veja aí verso 29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus. Ele não diz Jesus, ele diz o Filho de Deus. Ele usa o mais alto, a mais alta palavra de exaltação do Senhor. Ele é o Filho de Deus. E calcar aos pés é pisar. E pisar figuradamente significa desprezar. Os judeus sabiam muito bem o que era isso. Está desprezando Cristo. Não somente isso. Continua a leitura. Ele também profanou o sangue da aliança. Enquanto uns vão usar o sangue para estar na presença de Deus, outros vão viver deliberadamente no pecado, desprezando o sangue da nova aliança que Jeremias profetizou. Aliança que é feita com Cristo. Quando ele pega o cálice, ele diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. E, em último lugar, ele diz que também esse ultrajou o Espírito da graça. Ele insultou a obra do Espírito Santo. Então são 3 coisas. Ele pisa ou despreza Cristo. Ele despreza o seu sangue. Ele blasfema contra o Espírito. E a blasfêmia contra o Espírito, que é uma vida de incredulidade, de desprezo ao Senhor, não tem perdão. Por isso, o que é que espera para ele? O que espera para ele, irmãos, é juízo. Ele encerra dizendo, ele usa as palavras do Cântico de Moisés, que está lá em Deuteronômio 32, 35, onde diz: a mim me pertence a vingança,
eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Verso 31, horrível coisa é o que, irmãos? Cair nas mãos do Deus vivo. Faço 6 perguntas para a gente encerrar. Primeiro, diante disso que nós ouvimos, nós temos acessado a presença de Deus continuamente e confiantemente na obra de Cristo? Quando pecamos, nós confiamos em seu sacrifício e recorremos a Deus por meio de Cristo? No capítulo 4, versículo 12, o autor de Hebreus, ele diz, capítulo 4 de Hebreus, versículo 16, ele diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Segunda pergunta: a busca pela santidade, quando buscamos Deus por meio de Cristo? Terceiro, quais as nossas atitudes em relação aos nossos irmãos e irmãs em Cristo na igreja local? Será que temos nos esforçado para promover esse amor e essas boas obras? Quarto, como estamos em relação à nossa comunhão com os irmãos e irmãs nos cultos? Somos presentes, mais presentes ou mais ausentes? Quinto, existe algum ou alguns pecados que nós estamos praticando deliberadamente? Pense comigo, em nome de Jesus. Olhe para a sua vida, olhemos para as nossas vidas. Quais aqueles pecados que eu preciso abandonar? Adultério, imoralidade, pornografia, roubo, cobiça, inveja, malícia, engano. Olhe para a sua vida, peça ao Senhor, faça como o salmista: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, me leve para o arrependimento. Você sabe qual é o resultado de uma vida deliberadamente no pecado. Arrependa-se e agora mesmo recorra a Cristo, porque o sangue dele é precioso para purificar